O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas para quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Queridos irmãos e irmãs, já tendo iniciado a Santa Missa, queria dizer da alegria de poder estar celebrando a Santa Eucaristia e também da alegria de poder acolher, sempre poder acolher todos os que vêm aqui em nossa Basílica Santuário. A Basílica Santuário não tem limite, um santuário não tem circunscrição geográfica. Toda a cidade, toda a Belém, toda a Amazônia, todo o mundo, aliás, o mundo inteiro vem a Belém na época da festa, vem passar o Círio, Nossa Mãe de Nazaré. Um santuário tem esta finalidade, de estar de portas abertas, e o Papa Francisco diz que a igreja deve estar de portas abertas, até no sentido mesmo material, a porta da igreja aberta. E aqui fica aberto o dia inteiro, das 6 da manhã até as 8 da noite. Quando não tem casamento e vai lá para as 11 horas da noite, a igreja aberta. Diz ele, porque as pessoas podem sentir no seu coração um impulso espiritual, uma moção interior e a vontade de ir à igreja para rezar, para se recolher. Deus pode estar, presta atenção, não é que esteja, pode estar em todos os lugares, mas com certeza está na casa dele. Por isso é bom virmos à igreja. Hoje acolhendo aqui quem vem sempre, quem veio do trabalho, quem veio da faculdade, da escola, os que mandaram rezar a Santa Missa. Hoje é segunda-feira, dia especial de rezarmos pelos nossos finados, os falecidos, familiares, amigos, pessoas que conhecemos, pessoas que nos fizeram o bem, e aqueles que também vieram para agradecer, outros vieram para pedir, por intercessão da Virgem de Nazaré, quem também está aniversariando, ou veio sozinho, ou veio com a família. Bem-vindos todos, meus irmãos e irmãs. A Santa Missa é o maior e o mais digno ato de culto. É a maior oração que existe, não no planeta, que existe em todo o universo. Por quê? Porque é a renovação do sacrifício do próprio Filho de Deus sobre o Calvário. É o prolongamento, diríamos assim, do sacrifício de Jesus na cruz, em que ele salvou e continua ecoando esta salvação até o dia do julgamento final, para que todos os homens e mulheres que venham a este mundo possam ter acesso a esta obra salvadora. Não só lembrando que aconteceu um dia lá na cruz, já faz 2000 anos, mas podendo participar daquilo. É o que então se faz na Santa Missa. Seja partilhando a palavra, Cristo Palavra, seja partilhando da Eucaristia, Cristo Pão.
Então, meus irmãos e irmãs, bem-vindos. Que bom que vieram. Hoje a palavra nos fala forte. Queria me centrar sobre 2 pontos. O primeiro ponto é sobre a palavra, o conteúdo da palavra. Estamos debulhando nesses dias, na Santa Missa, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha só está em São Mateus e ocupa 3 grandes capítulos, 5º, 6º e o 7º. De fato, estamos no 5º. O Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. É lá onde Jesus ensina as coisas mais profundas do cristianismo. E, de fato, o Sermão da Montanha é o sumo do Evangelho. Por isso, é a tônica do cristianismo. É um discurso tão insuperável que até hoje nós não conseguimos, vejam só, não só não conseguimos viver, não conseguimos aceitar. Na prática, não aceitamos o Sermão da Montanha. E se porventura não tivesse saído da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, nós diríamos que o Sermão da Montanha não passaria de uma grande bobagem. Então, hoje queremos nos centralizar sobre um dito de Jesus. E vocês, conquanto não concordem, hão de me dar razão, como também ao próprio Senhor. Não resistir ao maligno é um imperativo. Não resistir, não é não resiste, não resistir, está no imperativo. Não é para resistir o malvado. E como é que nós devemos interpretar isso? Já que o mundo é dos espertos, vivemos a época dos direitos, os processos, até por olhares, né? A gente é processado se olhar enviesado para alguém, e todo mundo quer os seus direitos, a indústria das indenizações. Como então nós vamos entender isso? É bom entender na sua fundamentação. Depois a gente aplica para os casos particulares. Para nós enfrentarmos o maligno, o malvado, uma coisa má, nós precisaríamos estar à altura. Ou seja, sermos malvados igualmente. Nós também. De modo que aquilo que nós queríamos combater, nós nos tornamos aquilo. Exatamente o que precisa ser combatido. Porque o malvado, o maligno, ele, de qualquer modo, acaba sendo mais forte do que a gente. É mais predisposto. A pessoa malvada lida com aquilo, trata daquilo. Então vem a pergunta: você também? É por isso que digo que para nós tratarmos, afrontarmos o mal, nós precisamos estar à altura. E qual é esta altura? Malvados também. Fazer o jogo do mal. E muitas vezes o mal é louco. O mal não tem consciência. Você pode ter coisas valiosas. Digo, você pode ter um nome a zelar, você pode ter uma fé que você cultiva, você pode ter a família que ama, você pode ter a esposa, o namorado que ama, você pode ter até mesmo, quem sabe, sua casa, seu pequeno patrimônio, ter seus amigos. Há valores que você preza e pelos quais você até luta, faz alguma coisa. Há tantas pessoas que frequentam, assim, associações voluntárias que fazem o bem. O mal não faz nada disso. O mal não quer saber disso. Portanto, se você se meter com ele, você vai acabar perdendo seu nome. Você vai acabar perdendo as pessoas que amam. Você vai perder, quem sabe, até o seu pequeno patrimônio.
Você vai perder a sua fé, porque você vai precisar se degradar como o malvado. E é por isso então que Jesus diz, não é para resistir. Quase dizendo-nos, deixa que o mal próprio por si se destrói. E de fato, um grande santo, um santo da igreja confessante, um santo evangélico, Dietrich Bonhoeffer, ele tinha uma reflexão interessante sobre esta passagem do Evangelho. E ele interpretava assim, olhem só, ele dizia, o mal precisa de condução, o mal precisa de veículos, para ele poder se locomover. O mal precisa de asas, para voar, para ir. O mal precisa de pernas. O mal precisa de estradas. O mal precisa de pontes. Que é para ele poder emanar, para ele poder se espalhar, para ele poder chegar até lá, aonde ele quer chegar. Então, dizia este santo, se você se prestar a tornar-se veículo, asa, ponte, pernas, caminho, estrada, você está fazendo o jogo do mal. Ao invés, se você o deixa ali, ele não tem como prosseguir, ele não tem condução, ele não tem veículo, e ele vai ficar ali. Estão entendendo? Sim, porque isso é da vida. Vamos pegar um exemplozinho simples, uma fofoca. Se alguém, ou se você vem a saber de uma coisa, uma realidade, certo? E fica calado, aquilo ali morre com você. Mas se você conta para o seu melhor amigo, aquele conta para os melhores amigos dele, e assim sucessivamente numa net imensa, aquele mal foi adiante porque você foi veículo dele. E outros tantos se prestaram a tornar-se também pontes, asas, caminhos para o mal. Então, meus irmãos e irmãs, nós não devemos nos prestar a isso. Ele dizia o santo, pelo contrário, a missão do cristão é quebrar estas pontes, destruir essas estradas, cortar estas asas, atorar estas pernas. E o mal não propagará, ele ficará ali. Isso é o que Jesus quer dizer. Vós não deveis resistir ao malvado. E ainda tem o fato do retorno. E o mal se volta contra vocês. Jesus diz, não jogueis as pérolas aos porcos, porque os porcos vão emporcalhar as pérolas e no fim das contas ainda vão avançar em vocês e vos devorar. É isso. Mal a gente entrega a Deus e a gente reza um fervoroso terço da misericórdia pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos mexer com o mal. Deixa o mal, que Deus cuida dele. O poder de Cristo destruirá todo o mal. Aliás, a palavra de Deus nos diz que o Cristo já destruiu todo o mal. Só está esperando a consumação dos tempos para então colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é da oração pelos padres. Como é importante. Vocês já ouviram um ditado que diz que médico também morre? Pois tem o ditado que diz que padre também peca. Parecia absurdo, né? Um médico não devia morrer, porque ele cuida da saúde de todo mundo, ele é especialista em saúde. Mas ele também pega a doença e morre. Assim também o sacerdote, ele absolve os pecados, ele reza a Santa Missa, renova o sacrifício de Cristo na cruz, purifica a criança do pecado original, do batismo, abençoa o amor dos casais, perdoa os pecados. Aqui em nossa Basílica Santuário, os sacerdotes gastam muita
parte do dia confessando os fiéis. Toda a cidade vem aqui para se confessar, porque é onde se encontram os sacerdotes disponíveis. Pois é, mas nós também devemos rezar pelos sacerdotes. Os sacerdotes não são super-homens, são criaturas, assim como os maridos de vocês, como os filhos de vocês, como os amigos de vocês, como os sobrinhos de vocês. São, como diz a própria palavra de Deus, homens tirados do meio dos homens para servir aos homens naquelas coisas que dizem respeito a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 5. O sacerdote é um homem tirado do meio dos homens para servir aos homens nas coisas de Deus. Rezar pelos padres, amá-los, querer bem. Outro dia alguém me escreveu do Japão, olhem só, do Japão. No terço que eu rezo todos os dias, tem lá uma bolinha que é sua. Digo, puxa, é por isso que as coisas dão certo. Puxa, é por isso que a gente supera as dificuldades. Puxa, é por isso que Deus abençoa. Puxa, é por isso que a gente é livrado do mal. Puxa, é por isso que a gente persevera. Alguém do Japuxa se lembra do Padre Ramos e reza uma Ave Maria por ele. É por isso. Então, rezar pelos sacerdotes. Olhem, São João Bosco dizia assim: minha gente, eu sou um pecador. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou um grande pecador. Ele fazia esta campanha, certo, de ser um homem pecador, porque ele dizia o seguinte: vamos que eu tenha pecados que eu não saiba. E quando eu morrer, todo mundo pensa, aquele santo foi para o céu. E eu esteja lá no purgatório e ninguém reze por mim. Olha lá, quanto tempo eu vou ter que ficar lá? Isso se eu não for para o inferno, diz ele, né? Na conta de que ele era um santo, ninguém reza por ele. Ao contrário, ficam pedindo coisas, né? Pela intercessão, arranja isso, arranja aquilo aí no céu, e ele está lá no fundo do breu. Olhem só, dizia ele. Por isso, meus amados, meus fiéis, meus filhos, dizia São João Bosco, rezem por mim, para minha conversão. Até porque a conversão não é um fato que acontece na vida. A conversão é um projeto de caminhada que dura toda a nossa existência. Santo Agostinho não se converteu naquele dia. Não, naquele dia ele deu, digamos, né, os primeiros chutes da bola, que depois ele ficou, então, fazendo acontecer ao longo de toda a sua existência. Pois vamos sempre nos lembrar, todos nós temos na nossa memória, na nossa história, a lembrança de um sacerdote. Pode ser uma lembrança negativa, de um mau testemunho, de uma grosseria, de alguma coisa assim negativa, mas temos também, certamente, lembranças de alguém que nos acolheu, que nos disse uma palavra, que nos confortou, que nos ajudou, que nos evangelizou, que nos fez o bem, que deu a mão para nós numa dificuldade, que nos disse uma palavra. A maior alegria da minha vida foi um dia alguém dizer, Padre Ramos, o senhor não se lembra, mas um dia o senhor me disse uma palavra tão forte, e eu até hoje agradeço a Deus por isso. Digo, maravilha, eu nem mesmo estava me lembrando disso. Então, todos nós temos também bons e santos testemunhos de homens de Deus. Vamos fazer isso, vamos rezar sempre, todos os dias, pedindo a Deus a perseverança e a salvação eterna dos ministros dele. Olhem só, pedir para os padres a salvação. Vamos fazer um instante de silêncio, cada um vai recolher alguma coisa na sua alma.